Oi, pessoal! Nessa aula vamos aprender os conceitos básicos de circuito elétrico. Vem comigo! Nessa aula vamos aprender o que é um circuito elétrico, quais são as partes básicas para um circuito funcionar e depois a gente vai para um simulador para montar um circuito simples. Então vamos lá! Então aqui a gente vê as partes básicas de um circuito, ou seja, o mínimo que tem que ter para um circuito funcionar. Então, primeira coisa, temos os geradores. Os geradores são baterias, pilhas ou até mesmo as usinas que vão produzir energia elétrica. Nessa nossa imagem aqui, a gente tem uma pilha como gerador. A gente precisa também que tenha fios condutores para permitir a passagem da corrente elétrica. Esses fios condutores normalmente são de cobre, que é um ótimo material condutor de energia elétrica. Além desses fios, que numa instalação de circuito simples, a gente encontra esses fios nas torres de alta tensão, que é o que traz energia elétrica para as residências, indústrias e assim por diante. Além disso, precisamos de receptores. Então, como a própria palavra diz, são os que recebem essa energia. São os dispositivos que a gente vai ligar na energia elétrica. Mas tem um detalhe aí. Os geradores, que são as pilhas e baterias, eles possuem dois lados. O chamado polo positivo, que está aqui, mas o nome que a gente vai começar a usar agora é cátodo, e o polo negativo, que é chamado de ânodo. Para o circuito funcionar, é necessário que esses dois polos tenham uma diferença de potencial, que é a sigla DDP. Essa diferença de potencial é uma falta de elétrons de um lado e um excesso de elétrons de outro, ou seja, eles têm uma quantidade diferente de elétrons ali. Essa diferença de potencial é o que permite que a corrente elétrica circule pelo circuito. E ficaria dessa forma assim. Então, a gente tem aqui o nosso gerador, o polo positivo, que é o cátodo, tem diferença de potencial do ânodo, e por isso os elétrons conseguem ir de um polo a outro. Quando a gente vê isso, essa corrente elétrica acontecendo, a gente chama esse circuito de circuito fechado. Perceba como ele está indo de um polo do gerador, passando pelos fios condutores, passa pelo receptor e retorna ao outro polo, formando esse círculozinho, esse circuito fechado. É um ciclo que ele vai e volta. Então, o circuito, para a gente montar um circuito lá no nosso simulador, o que a gente pode usar? A gente pode usar uma pilha e bateria, que é o nosso gerador, um fio condutor para transferir os elétrons pelo nosso circuito. A gente precisa de uma lâmpada, que é o nosso receptor, é o que vai acender se o circuito realmente estiver fechado, ou seja, se estiver funcionando bem. E também eu tenho outros itens, como o resistor, que é esse aqui, que ele limita a corrente elétrica, mas também a gente pode usar um outro aparelho que é chamado de fusível. O fusível, ele protege contra sobrecargas, para evitar que o receptor, o nosso dispositivo que a gente vai estar ligando com esse circuito, queime. Então, olha só como é que funciona num fusível. Nesse GIF, a corrente elétrica ela estaria passando daqui por esse fiozinho e chegaria até o nosso receptor, o dispositivo que a gente estaria ligando nesse circuito. Se essa corrente elétrica for superior ao que esse dispositivo aguentaria, para evitar que esse dispositivo queime, o fusível ele se autocorta. Então, olha só, como aqui está uma sobrecarga, ele corta aqui no meio, evitando então que essa corrente continue e passe. Ele vai deixar então o circuito aberto. Uma outra parte que a gente pode adicionar no nosso circuito é o interruptor. Sim, o interruptor é aquele que a gente fica ligando ou desligando a luz do cômodo. Para que serve o interruptor? Ele permite que a gente deixe o circuito fechado, ou seja, que vai fazer o circuito funcionar, vai ligar a luz do cômodo, por exemplo, ou a gente faça o circuito ficar aberto para desligar a luz daquele cômodo. Então, perceba aqui, isso aqui é um interruptor, ele vai fazer com que os elétrons passem de um polo até o outro sem problema nenhum.
Porque esse material aqui do interruptor é um material que tem condutividade elétrica. Então, os elétrons conseguem passar por aqui, como se fosse uma ponte. Agora, se a gente pega e abre essa chave, não tem corrente para passar ali. Por quê? Imagine aqui, ó, que os elétrons estão vindo e eles querem chegar lá no outro polo. E aí, ao chegar aqui, ó, ele para, porque não tem conexão para ele vir do outro lado. Então, aqui a gente tem um tipo de circuito aberto. Desse lado, um circuito fechado, porque os elétrons conseguem passar de um polo ao outro. E aqui do lado direito a gente tem um circuito aberto, porque com a chave aberta, os elétrons não conseguem passar de um polo a outro. É como se tivesse ali um buraco na via. Ela não consegue passar. Agora que você já viu as partes básicas de um circuito elétrico, mais interruptor, fusível e resistor, vamos colocar isso na prática. Vamos lá para o simulador e vamos montar esse circuito. Esse é o simulador que a gente vai trabalhar. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Perceba aqui, ó, que no menu superior tem algumas informações que vocês podem deixar visíveis ou não. Então, eu vou colocando e tirando conforme a situação. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa de um gerador. Vou usar a pilha. Aqui, ó, tem os nossos fios. E aqui eu vou pegar essa lâmpada. Se eu pego e marco valores, eu consigo ver aqui, ó, a tensão do nosso gerador e a resistência da nossa lâmpada. Clicando, a gente consegue alterar essas características. Por enquanto, eu vou deixar aqui separadinho para vocês verem. Então, esses itens já conseguem montar um circuito simples. Se eu pegar e encaixar aqui, agora eu vou pegar só mais um fiozinho para encaixar aqui e esse aqui. Olha só como ficou o nosso circuito. Temos um circuito simples. Lembrando que aqui a gente tem 9 volts e se aumentar essa tensão do nosso gerador, a gente está gerando ali, ó, um movimento mais rápido dos elétrons, então a gente está aumentando a intensidade. O que a gente pode fazer para adicionar aqui também no nosso circuito? A gente pode pegar e aqui, ó, a gente pode encaixar um interruptor. Então, o interruptor, deixa eu tirar os valorzinhos, quando ele está assim, ó, a chave está aberta, impedindo que o circuito fique fechado. Agora, se eu pegar e fechar, a gente consegue ver o circuito funcionando novamente. Outra coisa que a gente pode testar, o que a gente viu na aula teórica. Se eu pegar e adicionar um resistor, o que acontece? Então, olha só, aqui a gente está com 39 volts nessa pilha. Se eu coloco aqui, olha só a velocidade que está os elétrons, olha só a intensidade da luz. Se eu colocar o resistor, que ele limita a corrente elétrica, o que acontece? Olha só. E se eu pegar o fusível? Cadê o fusível? Aqui. O fusível é aquele que protege o circuito caso tenha uma sobrecarga. Então, eu vou encaixar aqui. Ó, por enquanto não está tendo sobrecarga nenhuma. O circuito está funcionando normalmente. Mas se eu pegar e aumentar a voltagem, aqui a tensão, né, do gerador. Ó, quando eu passei, o nosso fusível queimou. Agora é a tua vez de pegar e brincar um pouco com esse simulador. Dá uma olhada nas opções que o simulador te oferece, monte circuitos diferentes e depois conta aqui nos comentários o que tu achou e o que é que tu inventou aí. Até mais, gente. Até o próximo vídeo.